Em nome de Jesus. Declara assim: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Nós servimos ao Senhor. Ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. Você que está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Parece que tem pouca gente feliz aqui. Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu estou feliz. Aleluia. Sabe por que eu estou feliz? Porque Deus me chamou. Amém? Eu estou feliz porque Deus me chamou. E quando Deus chama, a gente tem que ficar feliz para fazer a obra dele. Vire com essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: Deus te chamou para você fazer a obra dele. Amém? Mas fala para ela: mas não é como pastor, não, irmão. Tem como apóstolo, tem como presbítero, tem como diácono. Deus te chamou do jeito que você está. Sem título, fala para ela. Fala para ela: título não leva ninguém para o paraíso. Quem é que vai ficar com as crianças menores hoje? Se delicie das crianças. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Igreja, eu não vou falar sobre o chamado, não. Eu vou falar sobre fidelidade. Amém? Bora, bora. Pega o pau e vamos embora. Chorando mesmo. Chega lá em cima, calmou e tal. Pronto, dá água, leva. Bota água assim geladinha na testa. Criança é assim, quando estiver chorando, tu bota água na testa. No instante ela fica geladinha. Não tem problema não. Criança é assim mesmo, dá trabalho. Amém? Criança dá trabalho. Vira essa pessoa que está do lado e fala: adulto dá trabalho? Imagine criança. Adulto não dá trabalho, né? Dá, até a noite dá vontade de escanar o pescoço, né? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Tem hora que dá vontade de esganar o adulto, né, irmão? Não escuta, não compreende, quer fazer a vontade dele, não quer fazer a vontade de Deus. É um problema sério. E o diabo gosta disso, né? O diabo, ele sabe trabalhar a cabeça do adulto, né? Ele sabe fazer um adulto infeliz. Mas Jesus sabe fazer um adulto feliz. Amém, igreja? Glória a Deus. Então deixa eu completar o que eu estava falando. Eu sou muito feliz. Muito bem. Você deve estar cheio de dinheiro, né? Não, não é isso não. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro compra algumas coisas. Mas a felicidade, ela está aqui, ó, no nosso interior. A nossa paz está aqui, ó. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode namorar na melhor casa do mundo. Um churrasqueiro. Quem quer uma casa com churrasqueiro? Ninguém? Eu quero uma casa com churrasqueiro, com piscina, sauna, um bonito jardim. Se eu puder, pode cuidar de jardim, né? Pode cuidar de planta. Um jardim bonito. Mas eu preciso, para ter tudo isso, eu preciso ser feliz. Já pensou? Você com a casa dessa é feliz? Mas uma coisa, Deus estava falando no nosso coração ontem. Eu e a bispa, a gente estava vendo um filme chamado Perseguição. Um desastre de avião no Alasca. O avião explode porque estava muito frio. Quem já viu esse filme? Estava muito frio.
E o avião, o gelo tomou conta dele. E esse avião caiu no Alasca. 7 sobreviventes. Já viu? 7 não, 8, né? Um morreu dentro do avião. Quem já viu? Você? E eu vi aquele filme até o final. E eles caíram num local onde tinha muito lobo. E aqueles homens, eles queriam viver, claro. Ninguém quer ser mordido por lobo. E uma coisa interessante, que o cara que era experiente em matar os lobos, ele sabia de tudo dos lobos. E ele falava para os homens que estavam lá e falava assim: esse local, como é que chama o local mesmo? Alcatéia, é isso? Alcatéia, né? De lobo, Alcatéia. Ele falou: nós estamos na Alcatéia dos lobos. Tudo faminto. E eles urinam e marcam o território. É igual o gato. Você sabia disso? O gato, quando ele faz as fezes dele num determinado local, é para marcar território. Você vai me perguntar: por que o senhor está falando isso? Porque você e eu, nós temos que marcar território. Por isso que eu quis terminar de ver aquele filme. Sabe por que o diabo traga a vida de muitas pessoas? Porque nós não conseguimos marcar território. Nós não conseguimos dizer: esse local é meu. Ele pertence ao meu Deus. A minha casa pertence ao Senhor. O meu casamento pertence ao Senhor. O meu trabalho pertence a Deus. O local que você vai, você tem que marcar território. Porque o Senhor manda a gente ungir os locais para marcar o quê? Território. Porque o Senhor falou para Moisés: pega o sangue e coloca nos umbrais para você marcar o território, e o demônio não entra onde está marcado o território do Espírito Santo. Aleluia. Então eu estava vendo esse filme, todos eles morreram, né? Todos. No final, ele começa a tirar a carteira, que ele queria levar as carteiras das famílias, ele começa a ver a foto das famílias dos colegas que morreram, né? E ele pega a carteira dele, abre a carteira dele, e vê a foto da mulher dele, e a mulher dele fala assim: não tenha medo. Aí ele se arma com as garrafinhas de quentão que tinha lá, o uísque no avião que eles pegaram, e ele quebra a garrafa e coloca aqui na mão, e com a outra mão ele pega uma faca. E o lobo, o chefe, pode trocar de lugar. Isso, obrigado. Vai, desce. Sim. E o lobo, chefe, encara ele. Igualzinho a ele, a cara dele. Aí o que ele fez? Ele se armou e encarou o lobo, olhou igual o lobo estava olhando para ele. Aí termina o filme. O que deu a entender? Tem outra? Tem a segunda parte? Então eu quero ver. Porque Deus, Ele te chamou. Deus te chamou, Ele me chamou para a gente ir até o fim. Deus não chamou para você parar no meio do caminho. Deus não chamou você para chegar e falar: eu estou chateado com o pastor, eu estou chateado com o fulano, eu estou chateado com o meu marido, eu estou mal, eu estou sem força, eu não vou na igreja. Deus não te chamou para você responder isso para Ele. Deus te chamou para você ser fiel a você mesmo e fiel ao Deus que te chamou. Se Deus te colocou em determinado lugar, Ele te colocou para você transformar aquele lugar, não um lugar de transformar. Amém? Glória a Deus. E eu quero ver a segunda parte desse filme. Eu acredito que ele não morreu, não. Aparentemente parece que morreu, mas eu acredito que não.
ele morreu? Ele morreu? É isso aí, mas eu quero ver o filme. Qual foi a reação dele no ataque ao lobo? Por isso que o Senhor nos deu um cajado para espantar o lobo. Ou você tem o cajado da fé nas tuas mãos, ou o lobo ele vai te matar. E tinha um cara marrento lá, rapaz. Marrento, brigando. Aí esse cara que conhecia toda a estratégia do lobo, chamou ele para brigar. Ele chamou ele para brigar, ele foi, meteu um pé na brasa assim da fogueira, né? Aí a brasa vai em cima dele assim, aí ele pega, foi em cima do cara, pega a faca e fala: nunca mais você vai fazer isso, que eu tinha o poder de te matar. Não é? É desse jeito. E aí o que é que acontece? O cara fica de costas, aí vem um lobo para atacar ele. Esse cara que estava cheio de marra, crente não pode ser marrento, crente tem que ser humilde. Por isso que eu vim assistir televisão para pregar o evangelho dele, para falar contra aquilo que está acontecendo e o que o diabo quer fazer na nossa vida em relação a isso. Ó, o rapaz vai falar, olha lá, te falando, liga o mete a mão e sai correndo, tu não vai pegar o cara nunca. Né? Tu é atleta, vai, olha lá, tá todo mundo de olho na latinha da menina. Bota essa latinha para dentro aqui, ó. Bota para dentro, senta aí, ele vai botar para dentro. Então presta bem atenção, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Então, a reação daquele cara em ser marrento, o lobo foi atrás dele. E eles conseguiram matar aquele lobo. Todo mundo foi em cima do lobo e matou o lobo. Aí o cara chegou pro cara inteligente, né, que conhece de caça de lobo, perguntou para ele assim: poxa, o que ele veio fazer aqui? Ele veio te pegar. Ele veio matar você. Pelo teu cheiro ele sentiu que era você o cara. Aí ele falou: mas como é que ele veio? Os lobos mandaram ele vir pegar você. Eu falei: caraca, malandro. Aí Deus tem uma estratégia violenta em relação a isso. O diabo não vem, ele manda o secretário. Ou você é fiel ao que Deus te chamou para você fazer, ou o lobo vai te pegar. Ele vai pegar. E o lobo, ele fica, ele enxerga muito de noite. Amém? E teve uma hora que ele pegou uma tocha e ficou olhando. E os lobos ao redor assim, os olhos tudo brilhando, parecia as estrelas. Aí ele pegou a tocha, o chefão, aquele lobo, né, preto, e chegou perto dele assim, ficou olhando para ele, encarando ele. Aí ele fez assim, se afastou, e todos eles se afastaram junto com ele. O demônio, ele dá ordem aos anjos dele para destruir os servos de Deus, mas o Senhor dá ordem aos anjos para destruir os anjos do demônio, que quer assolar a nossa vida. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Amém, igreja? Esther, capítulo de número 4. Agora eu vou começar a pregar, hein? Meu Deus do céu. Hoje eu termino com 2 horas da tarde. Amém? Já tem gente aqui. Mas vai ser rápido. Só que dar uma introduçãozinha. Vamos ficar de pé. Esther 4. Versículo de número 1, ele fala assim. Vamos ficar de pé, igreja? Esther 4, ela fala assim:
Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a quem? A Mordecai. E tiraram o pano de saco. Porém ele não. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala: eu não quero vestes festivais no meu corpo. Se eu estou em jejum, fala para essa pessoa que está ao teu lado: se você está em jejum, você tem que ter pano de saco. Amém, igreja? Então Esther chamou a Radaque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que é, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Radaque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera para pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento de quem? Dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que suplicara em Susã para os destruir, para o que maltratasse a Esther e fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei. E lhe pedisse o quê? Na sua presença, e lhe suplicasse pelo povo. Tomou, pois, Radaque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Radaque, mandou-lhe dizer a Mordecai. Vamos ler o versículo de número 11. Todos os servos do rei E o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão o quê? Uma sentença de salvo se o rei estender para ele o quê? O cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então, o que ele disse para ela? Que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu o quê? De todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o quê? Socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai o quê? A quem sabe para conjuntura como esta é que foste elevada ao quê? Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem. E eu e as minhas servas também juraremos, depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei se perecer o quê? Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia o quê? Levanta as tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, usa a minha vida, fala ao nosso coração, que seja o Senhor a falar e não eu, Senhor. Meu Pai, usa a minha vida, eu te peço para a honra e glória do teu nome. Faz acontecer, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas aqui nesse lugar, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Luiz? Pode sentar. Hello, mexe nesse microfone.
Alô? Esse aqui, o azul. Alô? Mexe no cabo aí. No cabo dele, do microfone. Alô? Alô? Preste atenção, igreja. A vida de Esther tinha tudo para dar errado. Mas por que o senhor está falando isso? Porque ela era o quê? Judia. Escravo. Tinha tudo para dar errado. E muitas vezes, Deus nos coloca num determinado lugar que parece que vai dar tudo errado. Mas foi Deus que te colocou lá. Você sabe como foi Deus que te colocou? Hein, igreja? Quem sabe quando foi Deus que te colocou num determinado lugar? Poucas pessoas sabem. É isso aí. Quando Deus te coloca num determinado lugar, você sente paz. Quando a pessoa sabe, tem certeza, ela não anda em desespero. Ela sabe que ela tem paz. Eu estava lendo o jornal Extra essa semana. Essa semana não. Foi quinta-feira agora aqui na Mangueira. Eu fui consertar o retrovisor do meu carro. Eu estou falando de fidelidade. A porta-bandeira da Mangueira passou 21 dias dentro do Roncor. Adorando a Ioá. Que pertence a Iansã. Eu estava lendo o jornal, eu falei, meu Deus do céu. A Betânia pediu autorização no centro espírita que ela frequenta na Bahia para poder desfilar na avenida. Nós estamos fazendo um jejum. Eu não vou nem pedir para alguém levantar a mão aqui, porque eu sei que muitos não estão fazendo. É por isso que muitas vezes nós temos derrota. Eu não sou guru de ninguém, não. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu tenho certeza disso. E se Deus me dá uma palavra, é porque Ele quer e está vendo que a igreja está necessitada dessa palavra. Nós estamos fazendo um jejum até o dia 8 de março. Poucos aqui estão fazendo jejum. E quando a pessoa ela quer uma vitória, ela precisa entender a palavra profética que foi lançada na igreja. Como o demônio fala para eles. 21 dias dentro do Roncor, sem ter relações com o marido, sem ir para casa, bebendo aquela água de abor ali, bebendo a água de abor cheia de bicho. E eu sei que é assim, porque a irmã dela ficou no Roncor, tomando água de abor, para ser curada de uma enfermidade. A fidelidade do demônio é maior do que a fidelidade do servo de Deus. Em tudo. Em tudo. Em tudo, em tudo. O diabo é mais fiel. As pessoas são mais fiéis ao demônio do que ao próprio Deus. Em tudo. A entrega de dízimo, a entrega de oferta. E eles dão oferendas altíssimas. Você foi dar conta, você sabe disso. A dona Lete também. Não é a oferendas altas? Por o cara sendo senador, um deputado, eles oferecem oferendas altíssimas. E na hora da gente entregar o dízimo e a oferta para o Senhor, a gente fica contando história para Deus. Por quê? Não tem temor ao Senhor. Não é fiel ao Senhor. E aí, o diabo tira onda com a nossa vida. Esther foi colocada no palácio para salvar o povo judeu. E Mordecai, cheio do Espírito Santo, ele estava sentindo no Espírito que
porque ela estava com medo. E aí ele se vestiu de pano de saco e foi para a porta do rei. E ela mandou um recado para ele: eu estou há 30 dias aqui e ele ainda não me chamou. Eu não quero saber. Dá teu jeito. Ela não entrou no palácio porque ela era melhor do que as outras, ela era mais bonita que as outras lá. Ela se tornou rainha e entrou no palácio porque Deus colocou ela lá dentro. Amém, igreja? Não foi pela beleza dela, não. Foi pela santidade dela. Buscar o poder do Espírito. Você está pensando que não tinha muito crente que frequenta as igrejas aqui na Mangueira, que foi lá para a quadra? Porque está no sangue, né? Está no sangue o samba. Está no sangue. Ninguém é na administração primeira, mas a briga, ela é espiritual. A briga foi entre os demônios. Não foi entre Deus e o demônio. O demônio não tem condições de vencer Deus. Nenhum. Glória a Deus. Obrigado. Vira para essa pessoa que está dando: demônio não tem condições de vencer o Senhor. Porque Deus permite, né? Porque Deus permite acontecer isso. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala: Ele permite que você seja fiel para tirar essas pessoas de lá. Foi por isso que Deus te chamou, irmão. Como Ele colocou Esther, Deus te colocou dentro do Morro da Mangueira, do Tuiuti, dentro do trabalho que você está, para você falar de Jesus para as pessoas lá dentro, salvar aquelas pessoas que estão na mão do diabo. Amém? Foi para isso que Deus te chamou, porque Ele sentiu que você seria o mensageiro dele aqui na terra. Amém, igreja? Você viu como é que a escola de samba veio? Aí tem gente que fala assim: não, porque a escola de... Você viu? Eu vi. Para poder pregar a palavra. Eles manifestaram na avenida. Eu faço questão. Eu vi na hora da votação. Quando a gente se ajoelha e ora ao Senhor, a gente pede para Deus derramar a unção dele, né? Aquele homem se ajoelhou ali para que ele fosse vitorioso e falando com o diabo. Eles estavam na avenida falando com Satanás. Amém? E a briga foi entre eles. Foi igual aquela passagem de 2 Crônicas 20. Josafá teve medo, se prostrou diante do Senhor, começou a jejuar e eles brigaram entre si. Deixa o demônio brigar entre si. Aí vai o outro se levantar e falar que foi roubo. Olha a briga. Por quê? Porque também entregou para o demônio falou para ele que ele ia ser campeão. Cheio de guias no corpo, chega pesa. O diretor de harmonia da Beija-Flor de Londres. O carnavalesco da Mangueira tem 32 anos. Antes dele desfilar, ele foi falar com a Maria Bethânia e falou: eu quero falar com você. A minha mãe olhar, mandou você fazer assim, 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 assim. E ela mandou esse cordão para você. E ele fez justamente o que a mãe olhar mandou ele fazer. A gente prega com maior amor e carinho dentro de uma palavra que é verdadeira. E as pessoas fazem ouvido de mercador. Ah, não é bem assim não. Não é bem assim o que, irmão? Profeta é profeta. Nós estamos no meio. Eu sempre falei para vocês que quando Deus abriu a igreja na terra prometida, Ele colocou no meio da confusão. E a gente tem que falar a verdade para tirar esse povo da confusão.
que acabou a cerveja rápido. E o povo gasta mesmo. Aí na hora que você fala do dízimo e da oferta, a pessoa fala, e o pastor ladrão. Mas o cara lá, o presidente, a bandeira, todo mundo é de Deus, né? Aí lá é baixo, né? Não quer nem saber, vou me divertir. É fiel para o demônio ou é infiel para Deus? A infidelidade. Não estou falando nem infidelidade no casamento. Eu estou falando infidelidade para com Deus. Quem é que foi curado de uma enfermidade? Cadê? Levanta a mão. Você está fazendo a vontade de Deus? Deus te escolheu para você fazer a vontade de Deus. Pergunta a porta-bandeira da mangueira. Alô? Mexe aí para mim, irmão. Alô? Pergunta a porta-bandeira da mangueira e o marido dela se eles querem largar Iansã e Ioá. Ioá, né? Ioá. Pergunta para eles. Vai lá e pergunta. Olha, eu vim falar de Jesus para você. Sabe o que ela vai falar? Quem me deu essa vitória foi Ioá. Ioá, né? Oiá. Ioá. Oiá. Oiá. Foi ela que me deu. Por que eu vou largar? Aqui nós estamos falando um pouco de Jesus. Amém? Você imagina o que aquela mulher deve ter entregue para o demônio. O pacto que ela fez. Se o demônio mandar ela subir num viaduto para fazer um trabalho de macumba às 6 horas da noite, ela faz. Se mandar ela fazer um trabalho nas cachoeiras, em 10 cachoeiras, 12 cachoeiras, no Rio de Janeiro ela procura as 12 cachoeiras e vai fazer. Vai lá. Vai. Olha, eu vou te dar o título de porta-bandeira, você vai te dar 40. Vai ou não vai? Vai. Só que Deus é diferente, né? Ele te coloca dentro de um palácio para você fazer a diferença. Você tem medo e você não faz. E ainda fala que serve a Deus. Pergunta para essa pessoa, até que ponto você está servindo a Deus? Fica na igreja, escutar a palavra. Não pode. Ela entrou no palácio, ela falou, eu tenho 30 dias. E ele não me chamou. Mas aí ela fala, se perecer, perecer. Eu vou lutar pelo meu povo. Ela foi exortada pelo tio. Fala para ela isso. Ela mandava recado para ele, ele mandava recado para ela. Fala para ela isso. Eu pensei que a gente tivesse que comprar um quadro maior do que esse para colocar a foto das famílias. Mas eu estou vendo que não precisa comprar mais. Porque está sobrando espaço ali. Sabe o que é isso? Como é que quando a pessoa fala assim, largou de não precisa não. Eu conheço Deus. Eu conheço a palavra dele. Você vai ficar ungindo com óleo, botando a carteira em cima da mesa para ungir, botar a foto ali, não tem necessidade não. A primeira foto que entrou ali foi da família Matias. Porque foi ele que me restaurou. O Senhor que me restaurou. Amém, igreja? Eu estava hoje escutando um pastor que estava falando do celular.
Outro pastor falando do celular. Sobre a palavra. Quando a pessoa está tirando a atenção da palavra, ela não está guardando o que Deus está falando com ela. Aí ela vai no celular, busca ali, e a palavra que o pastor está dando, ela não está escutando. Eu falei, pastor, você está certo. Porque quando a gente não está prestando atenção na palavra, está sendo pregado, a gente está perdendo. Está perdendo a essência. Por isso que eu falo para vocês, abrir a Bíblia. Não só sou eu que estou falando isso não, são todos os pastores que estão preocupados com isso. Então, por que eles falam isso? Porque a pessoa não está prestando atenção. Ela está perdendo a essência. Aí é igual a semente que ficou à beira do caminho. Porque ela não está prestando atenção. Porque o pastor está pregando para edificar a vida da pessoa. Porque se Deus ele não quer que a gente edifique, ele não vai falar. Ou não, bispo? Que Herodes, ele não deu glória a Deus e foi. A palavra que você ministrou na quinta-feira foi forte pra caramba. Eu fiquei ali viajando. Atos 12, 23. Por falta de fidelidade. A fidelidade em escutar, em fazer a vontade de Deus. A fidelidade de compreender. Ontem eu estava em casa, Deus me incomodou para fazer uma oração por um grupo. Porque tem muita gente esperando uma resposta de Deus, não tem? Quem está esperando a resposta de Deus aqui? Você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que buscar de Deus a essência. E ela, quando entrou ali, poderia dar tudo errado. Mas vira para essa pessoa que está trabalhando e fala, poderia dar tudo errado. De repente, fala para ela assim, de repente, você pode dizer assim, está dando tudo errado. Mas pergunta para ela assim, você tem sido fiel? Eu não estou falando de dinheiro não, viu, igreja? Dízimo e oferta é consequência das bênçãos que o Senhor derrama sobre a tua vida. Falando de fidelidade com Deus. Ele te chamou para você falar da palavra dele. Ele te chamou para você levar essa essência. Amém? Ele te chamou para isso. Deus não te chamou para você se sentar no meio dos escarnecedores e andar com eles. Deus, diga para essa pessoa que está falando, Deus te chamou para você andar no meio dos escarnecedores para falar de Jesus para eles. No meio dos mentirosos, dos impuros, dos prostitutos. Terça-feira eu preguei aqui sobre Raabe, né? Raabe e Sansão. E mais quem? Raabe, Sansão e Davi. Sansão se desviou no meio do caminho. Davi se desviou no meio do caminho. Raabe foi a única que reconheceu que o Espírito Santo estava sobre a vida daqueles homens. Prostituta, hein? Não era diácono nem presbítero, não. Não era apóstolo, nem bispo, nem pastor. Raabe era uma prostituta. Sansão, o que é que ele fez? Foi desobediente. Deus chamou ele para livrar o povo da mão dos filisteus. Os filisteus que mataram Sansão.
ele com teimosia, vou casar com essa mulher mesmo, fez até aposta. E aí furaram os olhos do calma, irmão. E furaram os olhos de Sansão físico. Primeiro, ele estava cego espiritualmente. Quando a gente está cego espiritualmente, a gente fica cego fisicamente. E o diabo falou assim: chama lá Sansão. Vira para essa pessoa que está do outro lado para se divertir com a gente. Né? E tem muito crente sendo chacota do diabo. O diabo fez chacota de Davi. Todo mundo em Israel sabia que Davi tinha traído Urias, que mandou matar Urias, que se deitou com Betseba. Todo mundo em Israel. E vira para essa pessoa que está do teu lado e fala: você que mora pelas redondezas aqui, Tuiuti, Mangueira, qualquer lugar que você morar, está todo mundo lá de olho em você. Você diz que é crente. Eu sou certo, eu sou crente. A religiosidade ela mata. E os caras ficam só olhando, filmando, né? O que é que o cristão está fazendo? Por que a pessoa filma mais o cristão do que o não cristão? Quem sabe? Pergunta aos universitários. Quem sabe por que as pessoas visam mais o cristão? O cristão tem que andar no caminho certo. O outro nós já estamos tendo mesmo. Cristão o quê? Tem que andar no caminho certo. Crítico, então. Meu pai, teve um dia que meu pai chegou para mim. Eu gosto muito de falar do seu velho Rubio. Velho Rubio era gente boa. 7-1, ó. E ele entregou a vida para Jesus, né? E ele falava para mim assim: você precisa entregar a tua vida para Jesus. Aí eu ia para a casa da minha mãe e tal, ficava observando meu pai, as reações do meu pai. Observava as reações das minhas irmãs, que diziam que era crente. Aí teve um dia que eu sempre trabalhei como vendedor, estava trabalhando na Presidente Vargas, eu fui almoçar. Ali naquelas ruas eu tenho pensão, eu gostava muito de comer em pensão. Porque a comida de pensão é gostosa, né? Aí veio uma sopinha antes e tal. Aí quando eu passo, tá o velho Rubio lá. Tá! Bola 7! Eu falei, paizão, bola 7, o cigarro do lado. O cigarro do lado e o copinho de cerveja. Falei para ele: o que você está fazendo aqui, Rubinho? Eu falei: eu vim almoçar. Não falei nada. E eu não era crente. Fiquei na minha. Eu falei: como é que eu vou entregar a vida para Jesus se meu pai disse que tem Jesus e ainda fuma e bebe? Como é que eu vou confiar nele? Mas aí Deus me chamou e eu falei: eu tenho que confiar em Jesus. E aí eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Mas entreguei mesmo. Tenho minhas falhas, meus erros, mas eu prefiro fazer mais a vontade de Deus do que a minha. Então, Esther foi colocada no palácio para salvar o povo de Deus, os judeus. Amém, igreja? E a palavra do Senhor fala aqui assim: versículo de número 7. Mordecai lhe
fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento de quem? Dos judeus. Olha para mim aqui, igreja. Se você, olha, fala com essa pessoa que acaba de falar assim, se você não jejua, o diabo jejua para te derrubar. Rapaz, a minha barriga está murcha. Acho que eu emagreci alguns quilos. Sem feijão? Mas eu estou me sentindo bem. Estou até correndo. Dia 19, hoje é dia 14. Tem quantos dias que eu estou sem comer feijão? 19. Este foi de 31. 11. Com 14, dá quanto? 25, né? 25 dias. Fazer uma feijoada. Não quero não. Vou comer devagar. Não quero feijoada não. Vou querer só uma concha de feijão para acostumar o organismo. Porque meu organismo agora não está mais acostumado com o feijão. Que se eu comer uma feijoada eu morro. Viu? Quer que eu morra? A porta-bandeira ficou quantos dias? Pior que ele come arroz integral só. Ela fez o jejum de Daniel. Só 21 dias. Não pode comer não, sabia? Toma aquela água lá cheia de tapuru. Não, eles comem. Essa que ela fez, ela come a fruta, que foi feito lá, tudo Que apodrece. que apodrece fica, e as folhinhas, as coisas que faz a oferta, leva para ela, é passada no vaso de bebê, aí conta. Então quer dizer, só comida que presta. 7 dias não vai na festa. Olha para mim, quem tem parente espírita aqui? Cadê? Levanta a mão. Ele está botando o teu nome lá na casa do santo. Ou você não sabia disso? Ele pega assim, pega o... Rubinho! Rubinho da Heloísa! Heloísa, Elon, Eloá! Ajuda essa família! Aí ele vai lá e traga você. Mas não está. Por isso que eu estou ensinando a vocês a mostrar para essas pessoas que elas não estão fazendo bem. Que nós temos que aprender a combater esses espíritos. Ele já entra com facilidade. Vem cá, amor. Tem um filme que fala que o diabo veste o quê? É prata? Prata. O diabo veste prata, né? Tá ele aqui, minha eu sei, tá ele aqui, minha linda esposa e tal. Ele fica andando do céu, aleluia, aleluia. Isso dentro da igreja. O diabo está solto, lá fora. Aí a gente começa a falar um com o outro. Mas não é assim não, meu você saiu da igreja agora? O diabo faz assim, não faz. Desse jeito. Nós fomos no shopping sábado, lá de Madureira. Aí um rapaz mandou um face para mim e falou: eu vi os amados, eu e ela, eu vi os amados no shopping de Madureira. Eu não falei com os amados, porque teve uma confusão na praça da alimentação, os caras estavam armados, e eu estava acompanhando, acalmando a minha esposa e o meu filho. Eu falei: ô irmão, obrigado, que você me viu. E se eu estou sozinho lá? E a gente nem viu O que ele. é? Tem um monte de
pessoas não estão de olho em você? A senhora, né? É, eu falei, e ela as costas, Dona Janete. Eu falei, Dona Janete, ô Dona Janete, eu falei, tudo bem aí, Dona Janete? E quantas pessoas se encontram no shopping mais vazio do Rio de Janeiro? Norte Shopping. É o shopping mais vazio que tem no Rio. Tá? Tem que tu andar, escolher roupa. Que é uma loucura. O ônibus quando para na porta, parece que a pessoa vai ir para a praia. Assim, ó. Olha para mim aqui. Até que ponto você está sendo fiel com Deus? E com você mesmo. Vira essa pessoa que está do lado e fala assim para ela: ser infiel consigo mesmo é você trair a própria consciência. Ser infiel é trair a própria consciência. Amém? Não seja infiel com você. Até que ponto você está sendo fiel com você mesmo? Porque às vezes a gente trai a gente mesmo, né? E a consciência dela dentro do palácio era uma consciência de traição. Ela teve que ser chamada a atenção. Deus mandou ele botar pano de saco para que ela pudesse entender o chamado dela dentro do palácio. Ainda bem que o Silva está aí. Ele publicou lá uma foto lá, o pessoal pregando. Estava pregando mesmo ou só levantou a Bíblia? Estava pregando. Falei muitas vezes para ele já. Se Deus falou com você, botou você como jogador de futebol, num determinado lugar, e você é servo de Deus, você tem que falar da palavra de Deus. Ele tinha um pouco de resistência a isso, né, Senhor? Tinha, né? Agora não tem mais não. Tanto é que apareceu todo mundo com a Bíblia levantada. Eu falei, pô, que benção. Até curti a foto. Demorou, mas ele entendeu o chamado dele. A pessoa precisa passar por uma dificuldade para entender o chamado dela. E Deus mostrou para ele. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade e Deus deixa você passar por uma dificuldade para você entender o teu chamado. Mesmo porque as pessoas às vezes nem sabem, né? Como eu estava falando, o pessoal do trabalho dele não sabia que era malandrinho. É isso aí. O Elon chegou lá e tal, tá falando. Ele não falou nem que de malandrinho. Ele falou o quê? Aqui, eles falaram que estava falando solteiro. Eu falei que foi Zé Pelito. Eu não conhecia. Ele não conhecia o Zé Pelito. Ele falou, Elon, tu está fazendo estudo para fazer pai de santo? Aí ele falou, não. Então, estava conversando, o Espírito Santo já penetrou no coração e ele, pô, falou. Explicou quem era o Zé Pelito. Amém? Amém. Explicou quem era o malandrinho. Malandrinho, ele faz com que os homens sejam traficantes de várias mulheres, de jogatina. Você vê que tinha um carro agora que tinha um monte de carta de baralho. O malandro gostou de jogar carta na rua. E apostando dinheiro. Não se senta na mesa para jogar carteado de brincadeira. Eu sentava para jogar carteado por dinheiro. Ela nunca soube disso, está sabendo agora. Amém? Você também jogou?
Aí o Silva falando. Tu também jogou? E é um malandro que está ali. E é só. E é dinheiro casado. Tá aqui, toma conta do dinheiro aí. Perdeu, entrega na mão do vencedor. Está pensando que vai dar dinheiro depois? Pago depois? Essa não é na hora. É na hora. Pá! Esse negócio eu pago depois. Paga? Tem certeza que vai pagar depois? Tá bom, tá me devendo tanto. Aí o cara some. Aí os caras vão atrás dele. Pau! Pronto, aí. O cara vai dever. Fazia, e eu não se consultar com ele. Até um dia que eu acho que ele comentou alguma coisa, ele cumpriu. Aí ele pediu pra eu, na época eu lembro que eu era pequena, pediu pra eu ir lá falar com ele. E se ele não pagasse o que ele cumpriu pra ele, ele ia morrer. No dia do meu aniversário de 15 anos, ele morreu com muito desfilado. Olha, eu estou falando alguma besteira? Eu não falo besteira. Eu quero te alertar. Alertar você a não andar nesse caminho tortuoso. Porque Deus te colocou como coluna na tua casa para você mudar a história de dentro da tua casa. Ou você é, ou você não. Amém, gente? Vire para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: às vezes, alguém busca uma bênção. Depois que Deus dá, a pessoa usa a própria bênção como pretexto para não assumir a sua responsabilidade. E Esther estava dentro do palácio, querendo não assumir. Ela recebeu a bênção, foi colocada dentro do palácio e ela quis usar um pretexto. Não foi isso? Foi isso que ela falou, não foi? Já tem 40 dias que ele não me... Tem 30 dias que ele não me chama. A resposta dela para Mordecai foi essa. Ela quis usar um pretexto em cima da bênção que ela recebeu. E às vezes não é a bênção só do emprego, é a bênção de uma herança que a pessoa recebe. E ela não é fiel em entregar o dízimo, entregar a oferta. Ela usa um pretexto para se desculpar com aquele erro. E aí Mordecai teve que falar com ela: Estherzinha, você fez a obra de Esther, você sabe muita coisa do texto de Esther. E ele falou para ela: Estherzinha, se você não falar, eu já vou botar outra. Vira para essa pessoa que está do lado e fala: Deus escolheu você. Ele não quer usar outra pessoa. Ele quer usar você. Amém, igreja? Aleluia! Vai lá, Heloísa, prega lá, que eu vou me esconder aqui, prega lá. Aqui eu pego, hein? Aí Deus fala assim, aí Deus fala assim: Deus vai te achar. eu mandei você. Amém. Amém. Se eu te escolhi, eu te escolhi. Amém. Vira para essa pessoa que está falando: não fique contando história para Deus. É arrumar um pretexto. Amém? Tem gente que arruma pretexto. A bênção veio, mas sabe como é que é, né, pastor? Vira para essa pessoa que está do lado. Em segundo lugar, você tem que ter fidelidade ao próximo. Fidelidade ao próximo. Fala para ela: fidelidade ao próximo. Versículo de número 14.
calares. Agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para com os bem foste elevada o quê? Diga para essa pessoa que está do lado, não tem desculpa no teu chamado. Amém? Olha para mim isso aqui. Tinha um povo que estava dependendo dela. Ela recebeu a bênção e ela queria contar a história. Um pretextozinho. Ah, eu não posso fazer a obra porque eu trabalho muito. Ah, eu não posso fazer a obra porque meu marido não deixa. Ah, eu não posso fazer a obra porque minha mulher não deixa. Ah, eu não posso fazer a obra porque eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Ah, eu não posso fazer a obra porque isso. Ah, eu não posso fazer a obra porque aquilo. Ah, eu não posso fazer a obra. E começa a inventar história. Vira para essa pessoa que está agora e fala, quando você receber a bênção, distribua com quem precisa. Amém? É igual aqui na igreja. Um exemplo, vamos dar um exemplo assim. A pessoa, ela chega na igreja sem emprego, sem dinheiro, sem marido, sem esposa, sem filho. Ela entra na igreja assim, né? Presta atenção. Ô pastor, não é assim? É olha? Ô pastor, pô, eu estou passando uma dificuldade, pastor. O senhor pode me ajudar? Posso. Cadê a menina que está vendo? Está dormindo? Não, pastor. Levanta a cabeça. Chega na igreja, todo triste, humilde. Aí Deus coloca ela dentro do palácio do rei. Aí ela vem dar testemunho, né? Ah, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! O que aconteceu na sua vida, irmão? Olha, Deus abriu uma porta de emprego, liberou aquele dinheiro que eu estava precisando. Mas já viu o pombo andando? Já viu o pombo andando? Ele vai atrás da pomba. Olha a pomba. Tem gente assim na igreja que recebe a cura do câncer e não volta mais na igreja. Recebe a cura de uma AIDS e não volta mais na igreja. Recebe a cura de uma casa própria e não vem mais na igreja. Recebe um salário grande e não vai mais na igreja porque o dízimo dela é muito alto. Que tristeza, que miséria. E aí, até que ponto você está sendo fiel ao próximo? Porque quanto mais você entregar o teu dízimo, ser abençoado, entregar o teu dízimo e a tua oferta, mas a igreja vai crescer. Se você reter o teu dízimo e a tua oferta, a igreja fica impossibilitada de caminhar. Porque através dos dízimos e das ofertas que nós vamos poder abrir outra igreja. É assim que funciona. É por isso que esses caras, eles exploram as ovelhas. É desafio disso, desafio daquilo, é isso. E as pessoas ficam sufocadas, mas elas estão entregando ali. Por isso que você vê um monte de pastores aí desesperados, pedindo oferta de 1.000, de 15.000, de 10.000, que Deus falou, e tal, e fica porque tem muita coisa para pagar. Abriu tanta igreja. A gente não tem dificuldade de pagar esse aluguel aqui. E esse mês então está pior ainda. Por quê?
Porque o diabo, as pessoas estão deixando de ser fiéis com ela mesma e são infiéis com o próximo. E quanto mais eu ajudo a igreja, mais eu entrego o meu dízimo e a minha oferta, mais portas irão se abrir para você e para a igreja. É assim que funciona. Amém? Quantas pessoas são curadas e nunca mais ela apareceu na igreja? Eu conheço muita gente assim. Quantas pessoas recebem bênçãos e dão as costas para a igreja? É triste isso. A gente fica triste. Ontem eu liguei para uma pessoa, eu estava trabalhando, né? Trabalhando de manhã, porque a gente ia para um almoço, mas o almoço foi cancelado. Estava trabalhando, aí fiz a ficha de um cliente, uma pré-ficha, eu estou fechando o pedido do cara. Aí eu vi uma pessoa assim no Face, porque eu trabalho, o Face está ligado, né? Aí eu liguei para essa pessoa. A pessoa tomou um susto. Apóstolo Rubem! Falei, irmão. Pai do Senhor! Aleluia! Eu falei, irmão, você está chateada comigo? Não, pode ter isso. Estou chateado com o celular. Meu telefone quebrou, meu celular quebrou, o telefone da minha casa quebrou. Falei, pô, tu estava na igreja, tudo funcionava. Agora quebrou tudo. Falei, você está trabalhando? Aí a pessoa falou para mim, não. Falei, manda o teu currículo para mim. Que eu tenho um vizinho que está arrumando emprego de porteiro, serviços gerais e de recepcionista. Ela falou, vou mandar. Sabia que o currículo já chegou? Já chegou. Aí ela falou assim para mim, pô, o senhor não é fácil, hein? Eu falei, não é que eu não seja fácil, é que eu sei, eu senti a tua necessidade. Porque quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, a gente está passando por dificuldade. A pessoa, quando se afasta de Jesus, é porque ela já caiu lá na frente. E era isso que o diabo queria fazer com Esther. Queria que ela perdesse a unção de ser uma rainha e libertar o povo de Deus. O diabo quer que você perca a unção para que você não seja um investidor na obra do Senhor e você perca essa unção. E quando você perde essa unção, você não tem mais prazer, estou falando para você também, você não tem mais prazer em entregar o teu dízimo e a tua oferta. Você não tem mais prazer de evangelizar. Você não tem mais prazer de ler a Bíblia. Você não tem mais prazer de jejuar. Você não tem mais prazer de orar. Porque a unção foi tirada da sua vida. A unção de conquista, a unção de vitória foi arrancada. Tem o título de servo, tem o título de crente, tem o título de pastor, mas não tem mais a unção. O que aconteceu com Saul? O título de rei não foi tirado, foi? Ele continuou sendo rei. Mas a unção que estava sobre a vida de Saul foi tirada. Saul não era mais o mesmo. Saul não era mais o mesmo. Satanás fez de tudo para tirar a força que tinha em Sansão. E ele conseguiu. Porque a carne de Sansão falou mais alto. Quase que ele faz isso com Esther. Se não tem uma retaguarda de um tio cheio de unção, Esther tinha caído dentro do palácio. Porque ela se encantou com o palácio.
Ela se encantou com as coisas de dentro do palácio. E o que acontece com a gente é justamente isso. A gente se encanta com as coisas. Eu fui à praia esses dias, por isso que eu estou assim, moreninho. Eu passei num condomínio. Eu falei, caramba, só casas bonitas, né? Eu falei assim, Tinha quadra de tênis. Tinha quadra de tênis, tudo que você imaginar. Eu falei, poxa, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu entrando num condomínio desse, imagine pegar a sala assim, chamar todo mundo para escutar a palavra. Vai virar um igrejão, não vai não? Porque todos nós precisamos de uma palavra. E além então deve ter tanta gente sofrendo. Eu fui lá na casa daquele jogador Vitor Simões, do Catar. Não, o lutador. Não, O Vitor Simone, jogou no Botafogo. jogou no Botafogo. Ah, Vitor Simões, aquele centroavante. E eu entrei lá, Deus me levou lá, eu e o pastor Renato. Então nós com dificuldade de entrar, eu sabia que Deus tinha me mandado lá. Quando eu cheguei lá, tantos, mas tantos Exus, tantas Maria Conga desse tamanho, aquele negócio todo, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Aí Deus falou para mim assim, você veio para destronar Satanás. Eu disse, pastor Renato, você precisa orar. Aí a mulher não pode nem falar em inglês, depois eu disse, mas eu vou orar. Eu vim aqui, não foi à toa não. Aí eu não conseguia ver a casa, eles queriam me mostrar. Eu sentei e fiquei esperando. Falei, Senhor, me dá uma oportunidade. Quando a mulher veio, eu disse assim, me desculpa, mas eu posso orar por você? Aí ela, na mesma hora, ela começou a chorar. Aí eu abracei ela, me dá um abraço. Abracei. Porque Deus só me levou lá para fazer isso. Mas já tinham falado para você que ela não suportava a crente, né? Exato, não era Isso é a voz do diabo. Não fala nada não, porque ela odeia a crente. Eu falei, mas aí eu levantei assim, Deus me colocou É isso. aquilo que... Mas é atitude. Atitude. E Se eu não tenho atitude, se ela não tem atitude, a mulher não ia chorar. Ia ficar rancorosa o tempo todo. Não, e pior, eu estou terminando o testemunho, seu testemunho. Pior, depois que nós saímos de lá, que eu abracei, o filho dele é autista, começou a quebrar tudo na hora que eu estava orando. Que isso? Mas aí eu fui abracei ele também, garoto, ele ficou calmo. Tia, eu gritando atrás de mim. Quando nós saímos, fomos entrar no carro, cadê? A bateria morreu. Fechou a bateria e morreu. Sabe o que aconteceu? Ela emprestou a bateria do carro dela importada para colocar no carro do pastor Renato. Pra gente ir embora. Você acredita? Olha, até o carro falhou. Vira para essa pessoa que está do lado e fala: Deus te chamou para você salvar os perdidos. Foi para isso que Deus botou Esther lá. Foi por isso que Deus colocou lá. Por isso que nós estamos aqui no Tuiuti Mangueira. Eu já falei para vocês que seria fácil abrir igreja em outro lugar. Aí lá em Jacarepaguá, em São Antônio de Meriti, em Caxias, demônio está tudo lá. Também. A guerra vai ser a mesma. A guerra é a mesma em qualquer lugar, seja na comunidade, seja lá na Zona Sul, seja lá na Barra, sempre tem. Entrou na casa do cara, estava cheio de Exus lá. E Maria Conga. Você vê aí o letreiro na rua, né? Consulta com Maria Conga, não é assim? Ela? Consulta com Maria Conga. Traga o marido 3 dias. Vira para essa pessoa que está trabalhando e fala: Jesus traz 1 minuto. É só você ser fiel. Dá uma grande salva de palmas. Vira para essa pessoa e fala: para a gente encerrar, fala para
fidelidade com Deus. Versículo 15, ele fala assim, 16. Versículo 15, perdão. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por quantos dias? Nem de noite. Eu e as minhas servas também o quê? Depois irei ter com quem? Ainda que contra a lei se perecer. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther, e havia o quê? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: Esther reconheceu a sua incapacidade carnal e começou a fazer a vontade de Deus. Começou a crer no Senhor. Amém? E já mandou ver. Vamos jejuar. Quando nós começamos o ano, o que eu falei para vocês? Cura interior e libertação com jejum. Começando no dia 19 e terminando no dia 8. Não foi isso que eu falei, igreja? Se você não está, eu estou. Ou você crê, acredita, ou você não acredita. Amém, igreja? Tem que jejuar. Vira para essa pessoa e fala: tem que jejuar. Até que ponto? Fala para ela assim: até que ponto você está sendo fiel com Deus? Até que ponto você está sendo fiel com você mesmo? Amém? E às vezes a gente reclama de um monte de coisa. Ó, eu já entreguei a minha vida na mão do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. A gente passa dificuldade, passa. Mas eu estou passando de bom ânimo. Amém? É tão triste a gente saber que a pessoa, ela foi abençoada na cura de um câncer, na cura de uma lepra, na cura de uma AIDS, que ela foi abençoada no emprego, que ela recebeu uma herança, e ela deixou de ser fiel com Deus. Chega, machuca o nosso coração por causa da obra. E o diabo, ele consegue ludibriar, trazer pretextos no coração da pessoa, e a pessoa não consegue ser fiel com ela mesma. Aí ela não consegue ser fiel com ela mesma, ela não consegue ser fiel para ajudar as outras pessoas, e ela não consegue ser fiel para com Deus. E aí ela começa a perecer. Eu só quero te ajudar a ver hoje. Só te ajudar na palavra. Eu só quero te ensinar o que Deus tem para a tua vida. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, com os teus erros, com os teus acertos, na sua casa, no seu trabalho, do jeito que você age. Eu só quero te ensinar. Eu estou usando personagens bíblicos para poder ajudar a igreja. Esther, Davi, Sansão, Saul, para que você não faça igual a eles. Vire para essa pessoa que está para lá e fala: Jesus veio para te salvar. Só isso. Fala para ela, simples assim. Simples assim. Amém? Fique de pé. Levante as suas mãos. Tem uma menina, uma conhecida minha que é no Facebook, e ela me acompanha pelas postagens, e ela veio aqui na igreja.
E ela é babá. Ela é babá por, como é que se diz? Por temporada. E ela estava sem emprego. E ela disse, desde que ela veio aqui numa terça-feira, ela está vendo terças e quintas, ela vem de Belfort Roxo. Ela disse que desde... E ela vem de Belfort Roxo. Ela não mora aqui do lado não, hein? Ela não mora longe igual a Margarida mora, não. Margarida mora muito longe da igreja. Muito. Fez assim, caiu na igreja. A menina vem de Belfort Roxo. Outra coisa, ela está trabalhando na casa do Cecil Tibê. Cecil Tibê. Ela me deu até o telefone dele para a gente ir lá. Vamos lá na casa do Cecil Tibê. Levanta as tuas mãos. Glorifica o nome do Senhor. Você já agradeceu a Deus hoje por você ter acordado? Você já agradeceu a Deus pelo salário que você recebeu esse mês ou vai receber? Você já agradeceu pelo dízimo que você entregou no altar do Senhor? Você já agradeceu por aquele prato de comida que você comeu ontem? O café que você tomou hoje? Você já agradeceu a Deus pelo filho que você tem? Pela filha? Pelo marido? Pela esposa? Pelo pai? Pela mãe? Pela casa que você mora? Pelo carro que você tem? Você já agradeceu ao Senhor pela cura que Ele fez na tua vida? Você já agradeceu ao Senhor por Ele ter tirado você do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, da jogatina? Você já agradeceu a Deus pela cura do câncer, da AIDS, pela cura da pneumonia, das dores nas pernas? Você já agradeceu a Deus isso, gente? Aleluia, meu Pai. Levante suas mãos e agradeça a Ele. Agradeça. Ah, eu agradeço todo dia, apóstolo, mas agradeça mais. Quanto mais você agradecer ao Senhor, mais Ele vai ser grato em derramar as bênçãos sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, eu me ajoelho e te agradeço por essa palavra, Senhor. Meu Deus, e o Senhor coloca sobre a minha vida, meu Pai, essa unção de fidelidade. Eu quero ser fiel, meu Deus, comigo mesmo. Eu quero ser fiel com aqueles que precisam, Pai. Eu quero ser fiel com o Senhor, meu Deus. Olha para mim. Tira o pecado dos nossos olhos. Tira o pecado da nossa mente, Senhor. As coisas são muito bonitas, meu Pai. O mundo é muito oferecedor. Mas tudo que nós precisamos, meu Pai, o Senhor vai nos dar. Porque eu não tenho tudo que eu quero, Senhor, mas eu tenho aquilo que eu preciso. Aleluia. Nos abraça, Senhor. Nós te amamos, meu Pai. Reina sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Enche o nosso coração com o teu Espírito. Enche o nosso coração com o teu poder e com a tua graça. Nós queremos te louvar, Senhor. Levanta as suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Levanta as tuas mãos e adore, igreja. Adora. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Adore Ele, igreja. Feche teus olhos. Seja
Tem hora que a gente sobe, né? Fala, tudo bem contigo? Assim? Isso, garoto. Ai, meu pai. Muito bom, muito bom, muito bom. É, o Alberto. Ele gosta mesmo de mim. Né, Alberto? É, garoto. Queria que você entregasse o teu dízimo, entregasse a tua oferta, para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus Ele derrame essa unção sobre a tua vida. Pastor, eu passo o dinheiro da latinha de vídeo. Fica à vontade. Da latinha? É, da latinha. Pode, claro que pode. Tu está entregando o teu dízimo, tua oferta da latinha. Que bênção. Oh, como é que é bom isso, hein, rapaz? Entrou aqui hoje para dar testemunho, né, irmão? Vai entregar a oferta e o dízimo da latinha. Deus é bom com a gente. Eu vou mandar todo mundo vender latinha agora aqui. Pastor, eu estive assim no saco da comum desse tamanho. De latinha? Que beleza. Ele vendeu tudo. Tudo. Aí hoje tu vem entregar o teu dízimo. A igreja que eu pensei que aqui, a primeira vez que eu entrei, o Senhor me tratou com muito carinho. Eu tomei banho, eu almocei, eu dei roupa nova. Quem cuidou de mim foi ela e ela. Rapaz, se todo mundo fosse vender latinha, a gente pagava o aluguel da igreja. É, se todo mundo aqui vendesse latinha, tinha oferta para pagar o aluguel. Nossa, que loucura, hein, rapaz? É. Mas amém. Deus é bom. Gostei do seu testemunho. Deu R$45. É mesmo? Que bênção. E tu vai entregar o dízimo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos. Está igual a viúva. É. Levante esse envelope. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelos dízimos de teus servos. Obrigado pelas ofertas. Te agradeço pelo testemunho dessa menina que está aí, Senhor, que vendeu as latinhas, lembrou da igreja, meu Pai. A igreja que acolheu ela aqui, deu banho, deu roupa, deu comida. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor derrame essa unção agora. Que o Senhor derrame o teu poder sobre a vida financeira da tua igreja. Eu abençoo os dízimos e abençoo as ofertas do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Vamos louvar o Senhor. Pelo Senhor.
Vem. Alô. Silva, pega uma bateria aqui, bota nesse microfone aqui, que esse microfone está tudo parando. Tá faltando bateria. Leva esse. Fala, irmão. Deixa eu segurar. O meu testemunho é que todo mundo sabe que Deus me livrou do crack, né? Eu disse no crack, que eu era usuária e tal. E o cigarro era um sacrifício para mim parar. Eu não conseguia parar de jeito nenhum. Foi uma luta tremenda. Então eu estou aqui para agradecer a Deus, que vai faltar 3 dias para me fazer 6 meses que eu estou livre do cigarro. Glória a Deus! 6 meses livre do cigarro. Essa praga, chupeta do diabo. Cadê a menina aqui? Deixa eu. Fique em pé vocês aí. Não, só aqui pode sentar. Deixa eu dar pé. Eu lembrei, viu, minha filha? Meu primeiro ministério na igreja Renascer em Cristo foi Catalatina. E eu me tornei. Peraí, deixa eu terminar. E eu me tornei bispo daquela igreja. Eu agradeço a Deus por tudo que eu passei ali. Eu louvo a Deus por ter sido membro daquela igreja, por ter sido bispo, pastor, diácono, presbítero, porque Deus me ensinou muita coisa. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque eu comecei no ministério de Catalatim. Não comecei no ministério de louvor, cantando latim. E Deus honrou a minha vida. Quando ela falou isso, eu nunca mais esqueci. Igreja, eu queria tanto que vocês fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu gostaria tanto que vocês respeitassem essa condição que Deus te deu. E você poder entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Eu queria tanto que você respeitasse. Eu tenho o maior prazer de ver você feliz. Eu tenho o maior prazer de ver você feliz. Amém? Eu só não chorei porque Deus me deixou chorar. Mas uma pessoa que está morando na rua, né, irmão? Mas uma pessoa que mora na rua, Catalatim, e Deus faz ela lembrar da igreja. E essa pessoa vem aqui e entrega o dízimo dela da latinha que ela vendeu de R$45. Tem gente que recebe um bom salário e não consegue entregar o dízimo e a oferta. Isso me deixa muito triste. Imagina Deus, né? Como é que Deus deve ficar? Quando você deixa de entregar, a gente deixa de pagar os compromissos com a igreja. R$200, R$100, faz falta. Sabia? A bispa pediu para eu lembrar do reto projetor. Tem quanto, dona Nova? Tem 254. 254. Mais 354. Está faltando mais um pouquinho. Mas a minha. Olha isso. Se cada um der R$10 aqui, a gente consegue comprar. Essa mesmo. Fazer o que, né, irmão? Levanta as tuas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dá condições, Senhor, de podermos buscar mais ainda a Tua presença. De o Senhor ensinar mais ao nosso coração que a semente ela não fique no meio do caminho. Que a semente entre no nosso coração para nós darmos frutos. Eu te peço isso, meu Pai, em nome de Jesus. Nos leva para casa em segurança. Livra da bala perdida, do homem sanguinário. Livra do invejoso, do olho grande, da macumbaria. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Pai, a reformar o terceiro andar, botar os tetos aqui, Senhor.
Me ajuda, Pai, nos meus negócios. Me dá aqueles pedidos grandes que estão lá fora, Senhor. Eu preciso entregar essa oferta no teu altar, Pai. Me ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo, meu Deus. Ajuda a tua igreja. Eu te peço, dá prosperidade na área espiritual para que a área financeira cresça. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Pai nosso que está nos céus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. E aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Olha assim. Que Deus te abençoe. Tem cantina ali para você ajudar mais ainda. Tchau. Que Deus te abençoe.